Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu falarei sobre o direito da personalidade. É um direito inerente a nós mesmos e esse direito nasce de acordo com o nosso nascimento. Quando nós nascemos, nós adquirimos esse direito. É um direito que gira em torno da nossa individualidade, que ele vem proteger a nossa intimidade, a nossa vida privada, a nossa sanidade mental, a nossa sanidade psíquica, né? Então, antes de eu falar um pouquinho de como vem estampado esse direito no nosso Código Civil, eu queria falar um pouquinho antes sobre a história do direito da personalidade no arcabouço jurídico do nosso sistema legal. Após a Segunda Guerra Mundial, né, com todo o sofrimento que advém de uma guerra, massacres, assassinatos, mortes, né, tornou-se muito comum a discussão universal sobre a dignidade da pessoa humana. E depois disso, né, os juristas começaram a falar essa questão de nós termos dignidade para a nossa sobrevivência, os juristas, as autoridades, e a partir daí, né, nesse processo, com a vinda também da Revolução Industrial, né, esta questão também ficou bastante aflorada. A máquina estaria substituindo o ser humano, mas não se queria isso. Na verdade, o que se queria era resguardar a dignidade da pessoa humana. Por isso eu disse assim no início da minha fala que o direito à personalidade ele está intrinsecamente ligado à dignidade da pessoa humana. E eu trouxe aqui uma distinção do professor Nelson Rosenbauer, onde ele distingue a personalidade numa tripartição da personalidade, nas respectivas integridade física, compreendendo vida, alimentos e próprio corpo, vivo ou morto, o corpo alheio e parte separada do corpo, integridade intelectual, compreendendo liberdade de pensamento, autoria científica, literária e artística, e por fim, a integridade moral, compreendendo honra, segredo profissional, segredo doméstico, direito de autor, identidade familiar, pessoal e social. Então são todos esses direitos, né, que deverão ser respeitados para nos garantir a integridade da nossa personalidade e uma dignidade para nós vivermos condignamente como pessoas humanas que somos. Mas eu também queria falar com vocês que esse rol que eu exemplifiquei aqui, ele não é um rol taxativo, ele é um rol exemplificativo, porque quando a gente fala de pessoa humana, de vida, de saúde, né, de rigidez, etc e tal, são muitas as situações. Então, cada caso é um caso e deve ser analisado de acordo com as suas particularidades. E como funciona a tutela para defender os direitos da personalidade? Nós temos duas formas, uma forma repressiva e uma outra forma preventiva. A forma preventiva, ela se dá através do ingresso também de ação judicial. Antes de acontecer o ocorrido, você procura o Poder Judiciário através de uma ação de obrigação de fazer ou não fazer e peça uma tutela jurisdicional para aquela pessoa, aquela determinada situação, não faça ou faça, né, determinada coisa. Então, essa é uma forma preventiva. Antes que o fato ofensivo aconteça, você recorre ao judiciário e peça essa limitação. A forma repressiva é quando a lesão já foi ultimada. Nesse momento também, você deve procurar o Poder Judiciário. Com uma lesão devidamente provada e ultimada, você pode pedir a respectiva indenização pelo dano moral, né? Pelo prejuízo moral e pelo prejuízo material que você sofreu em razão desta violação. Eu citei aqui também e separei
Vou fazer a leitura aqui para vocês sobre alguns direitos da personalidade, né? Que devem ser resguardados e que recebem o amparo do ordenamento jurídico. É o direito à honra, que tem repercussões até na esfera penal. Não sei se vocês se recordam daqueles crimes que podem ser cometidos contra a honra: injúria, difamação e calúnia. Além da indenização pelo prejuízo material e moral sofrido, é possível também você adentrar na seara criminal, imputando àquele agressor essa conduta tipicamente registrada no Código Penal brasileiro. O direito ao nome. O nome de uma pessoa também tem um caráter absoluto, é de extrema relevância na vida social. Mas, em regra, ele é imutável, mas, a depender da situação, ele pode também ser mudado. Por exemplo, quando o nome escolhido para você causa algum constrangimento, alguma estranheza, você pode pedir à autoridade a troca do seu nome através de um motivo justificável. Você pode pedir isso à autoridade judicial. Uma outra situação também que você pode fazer é pedir também para acrescer ao seu nome, um outro sobrenome de família que por um motivo ou por outro você não foi inserido nele. Então, ele é imutável, mas sofre essas flexibilidades. Direito à intimidade. É inviolável e protege as intromissões indevidas, tanto no lar, na família, correspondência e finanças, Então, é necessário também a nossa atenção para esse direito. Por exemplo, a nossa casa é o nosso asilo inviolável. Ninguém pode nela entrar ou permanecer que não seja com uma ordem judicial exibida. E eu coloquei aqui também, no último exemplo, o direito ao corpo. Temos também o direito ao próprio corpo, que determina que ninguém pode ser obrigado a ter o corpo invadido contra a sua vontade, ainda que seja por procedimento médico. Então, se vocês observarem, quando a gente vai fazer uma cirurgia ou coisa que o valha, os médicos, eles pedem a respectiva autorização, a gente subscreve um consentimento, E é muito comum também, por exemplo, quando você vai fazer uma tatuagem, Nós tivemos até um exemplo aí de um agressor que agrediu uma moça, uma modelo, uma atriz, num local, numa academia pública, e depois ficou constatado que ele obrigou essa moça mais para frente a fazer uma tatuagem com as insígnias dele, com o nome dele. Então, isso também é uma violação ao próprio corpo. Com certeza, essa pessoa que se sentiu lesada pode pretender um dano, material e moral por essa situação. Mas, como eu disse anteriormente, isso é um rol apenas exemplificativo, não é um rol taxativo, porque quando se trata da pessoa humana, inúmeras questões podem advir. É uma pena, que o tempo é curto, eu não posso me estender demais, mas eu separei aqui uma série de coletâneas de julgados do STJ, entre os quais alguns que eu já citei sobre essa alteração do patronímico, do nome da pessoa, que em regra é imutável, mas que pode ser modificado. E também aqui um caso que eu achei interessante, que é a exclusão dos sobrenomes paternos, naquele caso que o genitor, o filho daquele avô, abandona o próprio filho. Então, é possível esta exclusão. O uso de imagem também de pessoa em local público por sociedade empresária, a imagem de atleta em cartaz assim, de propaganda, de evento esportivo sem finalidade lucrativa. Então, todas essas são questões assim que foram abordadas no decorrer do tempo, no decorrer da vivência, que foram objeto de apreciação dos tribunais superiores e, como tal, a depender de caso a caso, demonstrando-se as respectivas violações, foram objetos de indenização pelo prejuízo material ou moral sofridos.
O direito da personalidade, né, conforme a gente está comentando aqui, são direitos que advêm da própria Constituição Federal, do Código Civil Brasileiro e algumas legislações esparsas. Mas eles têm também algumas características, e umas características muito importantes para que nós saibamos. Eu anotei aqui. Eles são inatos ou originários, ou seja, eles são adquiridos com o nosso nascer. A partir do momento que a gente nasce, nós adquirimos esses mencionados direitos. Eles são vitalícios, eles perduram por toda a vida, são imprescritíveis enquanto durar a vida, são inalienáveis. Eu não posso transferir, eu não posso vender, eu não posso dispor do meu direito de personalidade, porque eles não têm um valor econômico assim imediato. São absoluto, podem ser opostos erga omnes, né? Então eu posso opor o meu direito de personalidade a todos, a quem quer que seja. Nesse contexto, o Código Civil, no seu artigo 11, ele esclarece também essa intransmissibilidade, essa irrenunciabilidade e que eles não podem sofrer uma limitação voluntária, ou seja, nós não podemos dispor dos mesmos. Era isso então, pessoal, que eu queria falar sobre os direitos da personalidade, né? Dignidade da pessoa humana. Espero que você tenha gostado, né? E nós nos veremos numa próxima oportunidade.